Olá pessoal, estamos mais uma vez no domingo e vamos adorar o nosso Senhor. Vamos orar. Querido Pai, obrigado e nós queremos te adorar mais uma vez. O teu nome e tua grandeza e tua companhia. Senhor, obrigado pela nossa vida e pedimos mais uma vez tua presença para nos revelar o teu coração e tua vontade, para que nós possamos seguir com alegria e viver na glória do Senhor. Muito obrigado e agradecemos e oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar nosso Senhor? Senhor, eu vi o sol surgir e acordar minha manhã. Me levanto pra te dar louvor. Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar, brilhar pra ti, e me chamas pra brilhar também. E eu te dou esta canção, me levanto um clamor e te entrego meu viver. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Senhor, eu vi o sol surgir e acordar minha manhã. Me levanto pra te dar louvor. Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar, brilhar pra ti, e me chamas pra brilhar também. Eu te dou esta canção, me levanto um clamor e te entrego meu viver. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Queimarei bem forte em teu louvor, sendo luz a este quebrado mundo. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Radiante como o sol, enviando a tua luz, que a igreja se levante, explodindo em amor, com um forte resplendor. Incendeia a tua igreja, radiante como o sol, enviando a tua luz, que a igreja se levante, explodindo em amor, com um forte resplendor. Incendeia a tua igreja, brilharei.
Ok, queridos, hoje nós vamos compartilhar a palavra com o tema de vamos olhar fixamente a Jesus. Hoje nós vamos ler Hebreus capítulo 12, 1 a 10. Eu vou ler. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Amém. Amém. Nós podemos ver nesse contexto que o Senhor deseja nos disciplinar, e esse objetivo é a santidade de Deus. Mas o melhor instrutor que ele nos apresenta é Jesus Cristo, porque ele não apenas nos mostra como devemos viver, mas ele também foi um exemplo. Ele sofreu e ele foi até o fim, até a morte, para mostrar submissão ao nosso Senhor. Então, quando nós enfrentamos dificuldade, é muito importante sempre buscar a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele representa o nosso Deus, ok? Bom, para a gente entender melhor essa história, nós temos que voltar um pouco para o livro de Números. E hoje nós vamos ver um pouquinho a história de serpente venenosa e serpente de bronze. Teve uma época em que o povo de Israel que saiu do Egito, que estava indo no deserto, e no meio eles precisavam passar por uma região chamada Cades Barnea. Só que para passar aquela região eles tinham que receber a permissão do rei Edom. E então eles foram lá pedir autorização, mas o rei Edom ele não queria autorizar e até ameaçou a morte. Então eles eram obrigados a dar volta da região da Cades Barnea para eles continuarem a viagem. Só que essa viagem não era legal, era muito difícil. Então eles começaram a queixar, começaram a lamentar. E aí aconteceu esse incidente. Eu vou ler livro de Números 21, 4 a 9. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez isso, então, uma serpente de bronze,
e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Interessante, né? Bom, o povo não apenas queixaram, reclamaram, mas falaram uma coisa muito feia. É uma coisa que não deveria ter falado. Falou mal do alimento que o Senhor deu para eles. Eles acham horrível esse alimento. Então o Senhor ficou irado e mandou serpente venenosa. Só que através do serpente de bronze construído no alto do poste, quando eles olhavam, e mesmo sendo mordido pela serpente venenosa, eles eram curados. Essa é a história desse milagre. Bom, o significado da bronze, na verdade, ele se varia um pouco dentro da Bíblia. E, por um lado, às vezes a bronze significava a maldição, e por outro lado também significava a vitória ou a proteção. E por isso, se nós vemos o tabernáculo, a construção do tabernáculo, muitas partes foram construídas pela bronze, principalmente da mesa de holocausto. Então, nós temos que entender, a bronze significa, nesse contexto, como a proteção, né? A vitória. Só que, naquela época, o Senhor mandou construir grande poste e colocar a serpente em cima, de bronze em cima, e muitos historiadores relatam que esse poste tinha formato de T, né? Vou mostrar agora um desenho, né? Então, esse formato com serpente de bronze tem o formato da cruz e Jesus pendurado. Então, esse é o símbolo de Jesus Cristo. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer, o próprio serpente não pode significar Jesus Cristo. Tá? Muitas pessoas interpretam, esse é o Jesus Cristo, a serpente de bronze é Jesus Cristo, mas na verdade não é. Tem simbolização, esse desenho inteiro tem simbolização de salvação de Jesus Cristo. Por quê? Por que serpente? Serpente venenosa é serpente que mata, mas serpente de bronze é serpente que vem do Senhor. Naquela época em que os judeus crucificaram o Jesus Cristo, eles incriminaram ele como se fosse inimigo de Deus, como o serpente, como Satanás. Então ele foi incriminado como serpente, mas serpente verdadeira são os judeus que matou o Jesus Cristo. Então ele morreu como se fosse serpente, mas na verdade ele era a serpente que salva. Tá? Então esse é o símbolo da cruz. Então, o próprio Jesus não é serpente, tá? Mas tem essa mesma simbolização. Bom, então, nós temos que entender, nesse contexto também, o que aconteceu. Eles foram mordidos pela serpente, mas Deus permitiu a eles, o serpente de bronze, e quando eles olhavam para Jesus, serpente de bronze, eles se curavam. É uma história que nos mostra uma simbolização da salvação. Hoje, nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos dificuldades. Não porque somos cristãos, significa que nós livramos todo o mal. Nós sempre sofremos das mesmos problemas. Nessa pandemia, a igreja enfrenta problema, como todos. Tá? Então, a igreja não está sendo perseguida, porque estamos sofrendo como todos. Tá? Então, nós temos que entender, para o mundo que não conhece Jesus, ele não sabe o que fazer, mas para nós olhamos para Jesus. Essa é a simbolização. Se nós olhamos bem a história de Êxodo, Números, é a caminhada do povo Israel do deserto para Canaã. E podemos ver que repete essa história, repete que eles estavam viajando com Deus, estava tudo bem, e de repente eles começam a queixar, lamentar, reclamar e atacar o Senhor. E o que acontece? Levam castigo, morre, e depois pede perdão e a restauração. Aí eles vão caminhando juntos de novo, bem, e do nada, de repente, eles começaram, enfrentam um pouco de problema, eles lamentam, né, eles queixam, e é castigado, pede perdão, restauração. É repetição direta desse círculo vicioso. Então, quando eu medito nessa história de israelitas, eu vejo vidas de muitos cristãos, inclusive eu. E nós vivemos assim. É lógico que nós temos problema, mas muitas vezes nós não conseguimos aceitar essa dificuldade e começamos a lamentar da nossa vida. Então, hoje eu quero falar um pouquinho que o que Deus deseja que nós lembremos sempre, tá? Então,
Vou falar só duas coisas primeiro. A primeira é que o Senhor quer que nós lembremos que estamos numa viagem para a Terra Prometida. Como o povo de Israel estava no deserto, eles enfrentavam muitos problemas. Mas o que eles precisavam entender é que antes eles estavam vivendo para a morte. Era uma vida do escravo, era uma vida que não tinha esperança, mas agora tem esperança. Agora está sofrendo, mas está caminhando para uma terra que o Senhor prometeu para nós. E nós estamos vivendo assim. Estamos no deserto, estamos nesse meio da pandemia, dessa dificuldade aqui. E sabe qual é a maior dificuldade que acho que a igreja enfrenta hoje? É com os jovens. Porque os jovens precisam reunir. Graças a Deus, muitas igrejas estão tentando buscar ter um momento juntos, mas não é fácil ter esse relacionamento sem ter encontro. Então, acontece duas coisas. Tem alguns irmãos que ficam mais apegados através do culto de vídeo, e eles ficam mais atenciosos. Tem alguns que realmente largaram de praticar vida cristã. Eu sei que quando problemas graves surgem em nossa frente, às vezes não são aqueles problemas leves, às vezes é questão de vida ou morte, e às vezes problemas são bem maiores. Eu até cheguei a encontrar um irmão que realmente está com dificuldade financeira muito grande. Ele chegou a falar uma coisa assim que, olha, uma das coisas que eu mais odeio ouvir nesse tempo é algum pastor vem e dizer algo assim, né? Do 1 Coríntios 10, 13, né? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ah, pelo amor de Deus, eu não estou suportando isso. E o pastor vem e fala desse versículo, e fala que a gente consegue sair dessa, ele não aguenta mais. Eu sei, é tão difícil assim, né? Vida cristã não é tão fácil assim. A Bíblia está escrito assim, mas que para quem enfrenta é algo muito difícil. Mas nós temos que entender uma coisa: o nosso final está a terra prometida. A viagem, final dessa viagem, o Senhor está nos aguardando. Então, não podemos esquecer que o Senhor continua conosco. E mesmo com essa dificuldade que você está enfrentando, eu sei que o Senhor está lá. Como deu maná, o pão da vida, para ele sobreviver. É algo, talvez, não é uma comida especial, não é algo que satisfazia o gosto, mas isso conseguiu fazer eles sobreviverem. Esse maná vem do céu. Esse maná não sai do deserto. Então, hoje, em pequenos momentos, nós podemos ver os milagres do Senhor. E no final, Ele nos promete até a promessa. Então, sejam firmes com isso. E a segunda coisa que nós temos que entender, que Ele deseja que você seja sincero com Ele. É isso que Ele deseja. Olha, vai ser um pouco longo a explicação, mas eu vou citar dois casos, talvez um pouco longo. Tem dois casos que é muito difícil você, com certeza, aceitar ao ler. Você sabe que Moisés, ele foi um líder, ele sacrificou sua vida para tirar o povo Israel do Egito. E ele seguiu durante esses 40 anos, ele obedeceu, ele liderou, ele fez tudo o que o Senhor mandou. Mas ele comete um erro. E por causa desse erro, o Senhor proíbe ele entrar na terra prometida. Olha só, agora é esse incidente. Teve uma época em que o povo de Israel não conseguia ter água, então eles começaram a lamentar, reclamar de novo. Aí o Moisés vai para Deus e pede a água. E esse é o incidente. Livro dos Números 27 a 12. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha. E aquela verterá água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem.
Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão resumiram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: Como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Puxa vida, cruel. Olha só, o que ele errou é que o Senhor falou para levar vara, tá? E erguer e mandar a rocha dar água. Só que o que Moisés fez, ele bateu, né? E ele certamente mostrou a sua emoção, né? E vangloriou, como se ele estivesse tirando a água da rocha e mostrou para o povo a água. Isso deixou o Senhor chateado e o Senhor não permitiu mais ele entrar no Canaã. O que você acha sobre isso? Você acha justo? Não sei. Tem mais um caso. O rei do Moabe, que chamava Balaque, ele chamou sua profeta do seu reino, chamado Balaão, para amaldiçoar o povo de Israel, porque eles estavam chegando perto do seu reino. Então, chamou Balaão, só que Balaão, ele teve contato com Deus, e Deus falou para ele não amaldiçoar. Então, ele ficou no dilema, o que fazer, porque rei Balaque obrigava a amaldiçoar. E o Senhor falou para não fazer isso, pediu para falar apenas o que o Senhor colocou na tua boca. Então, e ele obedeceu mesmo. Ele obedeceu, só que o Balaque, ele enviou mais seus servos para convidar ele para o teu reino, pedindo para amaldiçoar o povo de Israel. Daí, o Balaão, ele consulta ao Senhor o que fazer. Então, essa é a história. Eu vou ler um pouquinho do livro dos Números 22, 20 a 24. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: Visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe dizer. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela e fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Olha só, o que o Senhor disse? O Senhor disse: vá com eles. Só que dia seguinte, quando ele foi, acendeu a ira de Deus. Dá para entender isso? Não dá, né? Por que será que aconteceu isso? Na verdade, o Balaão já negou. Só que quando servos vieram chamar ele mais uma vez, ele já recebeu a resposta ao Senhor. Só que ele não negou. E ficou aquele dilema. Por quê? Porque se ele for para o Balaque, com certeza ele receberia uma recompensa e ele seria bem recebida. Então ele queria isso. Então ele ficou lá incomodando o Senhor, perguntando: será que eu vou ou não vou? Então o Senhor, na verdade, falou para ir, visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles. Só que isso é uma palavra de assim: se você quiser, vá, mas vai ter que falar o que eu vou dizer. E o Senhor não queria que ele fosse. Ele falou isso porque ele estava perguntando tanto. Então essa é a intenção. Mas ele levantou e foi, e por isso acendeu a ira do Senhor. Essa é a história. Bom, será que Moisés mereceu realmente não entrar em Canaã? Será que o Balaão fez algo tão errado, né, para que o Senhor enviasse anjo com a espada para matar ele? Será que ele fez algo errado? Bom, sobre isso, eu gostaria que você imaginasse uma coisa. Existem os casos que a gente sente que está
errado, sente que tem algo que incomoda, mas não temos prova. Talvez eu possa explicar isso com esse caso que aconteceu em Minnesota, esse ato de racismo que aconteceu com 4 policiais e que um rapaz foi morto, sufocado. E isso gerou um grande problema na sociedade hoje, né? Protestos. Quando nós vemos esse vídeo, você está vendo esse vídeo agora, mas quando você vê esse vídeo, tá, pode até dizer que o policial está prendendo ele, mas não temos prova concreta de que realmente esse joelho que matou ele, não, mas nós sabemos, nós podemos sentir que o policial estava com certo ódio pelo, seja criminoso, seja por negro mesmo, nós podemos sentir isso, podemos sentir essa maldade nesse policial. Como isso, até ser humano tem essa sensação quando a gente vê um fato. Imagina o Senhor que consegue enxergar o centro do coração de cada um de nós. Quando Deus viu o coração de Moisés, ele não apenas bateu 2 vezes e falou: ah, vocês querem água? Então toma. Não foi apenas palavra, mas viu o coração de Moisés. E nós não sabemos. E isso gerou grande ira, acendeu grande ira no coração do Senhor. Sobre Balaão também, nós não sabemos a intenção. Aqui, o que está escrito parece que ele está seguindo a instrução do Senhor, mas na verdade o coração dele já estava corrompido e desejos dele já estava acesa lá dentro. E o Senhor enxergava isso. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos ser sinceros diante do Senhor. Não adianta tentar maquiar com as palavras, com os seus atos, com participação de alguns eventos, ou você servindo algo. Isso não engana o Senhor. O Senhor deseja que você seja sincero diante do Senhor. Então, 2 coisas. Primeiro, não esqueça que você está numa viagem e essa viagem terá fim e o fim será esperançosa. Essa é a primeira coisa. Isso nos ajudará a suportar o sofrimento que nós temos hoje. Então não é para aguentar. Sim, é sofrimento, mas confia no Senhor. Amém? E 2, que nós temos que ser sinceros diante do Senhor. Porque o Senhor odeia a falsidade. O Senhor odeia a falsidade. Olha porque o Senhor estava irado com Moisés. Do texto que nós lemos no livro dos Números 20, 12, diz assim: o Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Se você esquecer que você está numa viagem para a terra prometida, e se você não for sincero diante do Senhor, nós jamais poderemos honrar a santidade do nosso Senhor. Por quê? Nós viveremos com lamentações. Nós viveremos com arrependimento. Nós viveremos com a tristeza. Nós viveremos desejando coisas deste mundo. Então, esse seria a nossa vida e jamais poderemos honrar. Tá? Não podemos esquecer, o nosso Senhor sempre é fiel conosco. Você quer uma prova? Quando Balaão tenta amaldiçoar, o Senhor interfere e coloca na boca dele a palavra do Senhor. E sabe o que o Senhor disse? Quando ele tentou amaldiçoar, ele abençoa Israel. E olha o que ele falou. Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba sangue das suas vítimas. Amém? Olha só, nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor sabe que eles, muitas vezes, israelitas, traíram,
muitas vezes idolatravam, muitas vezes reclamavam, lamentavam, mal agradecidos. O Senhor viu isso dos israelitas, mas o que ele fez? Abençoou eles. Por quê? Porque ele estava decidido a abençoar eles. Como hoje nós somos abençoados, porque ele decidiu nos abençoar. Estamos sofrendo? Sim, estamos sofrendo, mas ele decidiu nos abençoar, ele está conosco. Nós não podemos esquecer isso. Ele sabe que nós somos defeituosos, ele sabe que nós temos problema. Então, nós precisamos entender que o Senhor, ele nunca mudará seu amor. Nós precisamos confiar nele. Mas uma coisa que eu digo, não é fácil nós lembrarmos terra prometida sempre. E não é fácil nós sermos sinceros diante do Senhor. E quando vem dificuldade, realmente nós temos nossas lamentações. E nesse momento nós temos que buscar o quê? Jesus Cristo. Olhamos fixamente ao nosso Senhor. Por quê? Porque ali está a cura. Talvez o castigo venha, talvez serpente venenosa venha, por causa dos nossos pecados, sim. Mas não esqueça que Jesus Cristo morreu por nós. E Ele está lá na poste, para que somente olhando Ele, para que possamos ser restaurados e curados. Tá? Então essa é a mensagem de hoje, pessoal. Não esqueçamos que nós estamos viajando para a terra prometida. E precisamos ser sinceros diante de Deus, porque Ele detesta a mentira. E sem uma vida com sinceridade diante do Senhor, não podemos honrar a glória do Senhor. Mas se você falhar, se você cair, talvez venha o castigo, talvez venha a serpente. Mas não esqueça, não esqueça. As consequências do pecado, as consequências da sua maldade, pode ser curada através de Jesus Cristo. Ele está lá para nos perdoar e restaurar. Amém? Que vocês sejam vitoriosos e não esqueça que Jesus Cristo está conosco. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Estamos mais uma vez ouvindo a Tua palavra para que nós possamos guardar nosso coração e viver com Ele. Ajuda cada jovens possam viver lembrando que estamos no deserto, mas chegaremos um dia na terra prometida que o Senhor está conosco. E também nós temos Jesus Cristo para olhar e sermos restaurados. Muito obrigado pela graça e agradecemos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.